Olá, muita paz a todos. Eu sou o Ebert. Estou aqui Boa mais uma noite, vez com o Everton. Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Muita paz. Muita paz a todos. E estamos aqui para mais uma leitura do texto do Tao Te Ching, hoje o texto 15. Vamos já para o texto? Quer Bora lá, comentar, pode. falar alguma coisa aí, Bruno? Não, pode Dar começar. algum recado? Não? Então vamos lá, vamos para o texto. Tao Te Ching, texto 15. Os antigos mestres que compreendiam e viviam no verdadeiro caminho, o Tao, eram homens sublimes, espiritualmente elevados, tão profundos que não podiam ser compreendidos. Sábios e cuidadosos eram eles, como barqueiros a transpor águas perigosas de inverno. Cautelosos eram eles, semelhantes àqueles rodeados de inimigos. Reverentes eram eles, como hóspedes amáveis. Adaptáveis eram eles, como o gelo a derreter. Autênticos eram eles, como o cerne da madeira nobre. Abertos eram eles, como amplos vales. Opacos eram eles, como águas turvas. Quem pode compreender essas coisas nos dias de hoje? Quem pode viver plenamente em paz nos dias de hoje? Somente aquele que vive harmonizado com o verdadeiro caminho, aquele que não vive para seu ego, este sim pode elevar-se e encontrar a paz. Muito bem, texto 15. Vamos para os nossos comentários, né, Bruno? O Lao Tzu, nesse texto, né, ele já ressalta que em 600 anos de Cristo, antes de Cristo, né, na época que ele viveu, ele já percebia aquela profunda desarmonia dos homens comuns, né, comparando esses homens com os antigos sábios, né, os fundadores aí do taoísmo, né. Quem não viu a nossa live, né, Bruno? A gente fez uma live falando sobre a filosofia do Tai Chi, né? Que a gente fala sobre esses aspectos, o aspecto do taoísmo, de quão antigo são essas ideias, né? Então, quem não viu, vai ter aí no cardzinho, aqui na descrição, um link para vocês darem uma olhada lá no vídeo. Foi uma live que nós fizemos, o Bruno e eu, durou 1 hora, né, Bruno? Uhum, mais E ou menos isso. a gente fala bastante sobre esse aspecto aí, tá? Dessas pessoas, né, que viveram antes do Lao Tzu e que já trouxeram essas ideias para o mundo, né? No segundo parágrafo ele vai falando as características desses sábios, né? Então eu vou falar delas aqui, só que com outras palavras para ficar assim um pouco mais claro, para dar uma clareada nas ideias aí de quem às vezes, né, tipo, a gente fica ouvindo ali o texto, a gente dá uma viajada às vezes, né, nas palavras, fica bem poético, né? Uhum, Então, primeiro ele fala da sabedoria dos sábios, né, é, com relação às suas atitudes, né, porque ele fala que eles eram sábios e cuidadosos, né, então você vê que eles agiam, né, no mundo de uma forma sábia, de uma forma harmonizada com a natureza, com as leis universais, né, depois ele fala cautelosos eram eles, né, e aí ele quer dizer, não, ele não fala cautelosos. Ele fala cautelosos. E eu vejo assim que ele está querendo se referir às palavras que esses sábios, eles usavam, né, para se comunicar com as pessoas, né? Então você vê que eles tinham um certo cuidado, porque eles entendiam, né, através da sua sabedoria, que as outras pessoas estavam vivendo num caminho diferente do deles, né? Aí depois ele fala uma outra palavra se referindo a como se eles fossem humildes, né? Que eles tinham essa humildade, eles se respeitavam todas as pessoas e viam todos como sendo uma coisa só, né? Todos eram iguais aos olhos deles. Aí eles também falam que eles eram resilientes como a água, né? Eram adaptáveis, né? Então eles
sabiam viver de uma forma no qual eles se adaptavam às situações que estavam ali ao seu redor. Fala que eles eram verdadeiros, né, não fingiam ser o que não eram, receptivos, né, sempre à disposição das pessoas que os buscavam para ouvir seus conselhos ou para fazer, né, alguma pergunta a eles. E também ele fala sobre a profundidade dele, falando que eles eram opacos, né? Então eles eram tão profundos e tão conectados com essa força, essa lei universal, né? Que era impossível compreender o interior destes homens, né? É uma coisa assim fora do comum, né? E aí ele finaliza falando, né? Quem que pode compreendê-los, né? Só uma pessoa harmonizada com o caminho também, só uma pessoa totalmente desapegada do seu ego, né, que vive em paz, em harmonia, é que vai poder compreender uma pessoa como essa. E assim, a gente vai vendo que o que ele está falando das pessoas daquela época é muito semelhante com o que a gente vê hoje, né? Para muitas pessoas do mundo, a uma grande maioria, é muito louco você abdicar de tudo e ir viver no mosteiro, ir viver no alto de uma montanha, virar um ermitão, né? Sair por aí caminhando, né? Sem destino, sozinho, né? Então, é uma coisa assim que para as pessoas comuns é doideira, né? Uma coisa de louco. Ou até mesmo coisas mais simples, né? Como você buscar um caminho mais harmônico, fazer uma mudança, né, de vida, mudar de cidade, largar o trabalho, né, de escravo, né? A gente até É, estava comentando, né? o simples fato de você largar um emprego que você ganha bem e ir fazer uma coisa que você ganha pouco no interior, né? Num Uhum. sítiozinho, tipo virar um caseiro. Você larga um. Isso. Você Uhum. você é um gerente de uma grande empresa, de uma multinacional, e você vai virar um caseiro numa chácara, por exemplo, né? Quem que vai entender isso, né? Só quem entende é a pessoa que está buscando aquela conexão, né? Então veja que já no século antes de Lao Tzu, né, já existiam esses seres iluminados. Na verdade, sempre existiram, né, e nunca deixaram de existir. Mas eu acho esse um ponto interessante. O outro que eu fiquei pensando, né, quando eu comecei a ler o texto, foi o seguinte: imagina esses seres iluminados, Buda, Jesus, Madre Teresa, né? Imagina se eles nascessem hoje, como é que seria? Será que esse pessoal eles iriam para a empresa, sabe? Fazer esse trabalho que todo mundo faz, ser gerente, trabalhar em loja? Claro que não, né? Eles iriam fazer uma verdadeira revolução, né? Contra esse sistema, né? Que oprime a nossa alma, né? O nosso espírito, onde as pessoas praticamente não têm tempo, né? Para cuidar de si mesmas. Tem que chegar a um ponto onde elas realmente adoecem, né? Aí é que elas param, começam a refletir melhor. Então, certamente, todo esse pessoal, eles iriam fazer um movimento totalmente oposto, né? Se antes já eram incompreendidos, imagina hoje, né? Com todo essa tecnologia que a gente tem, né? Com todo esse avanço material também, né? Apesar que hoje a gente tem uma abertura maior, né? Voltada à espiritualidade, mas ainda assim esses mestres eles iriam ser muito mal entendidos, né? Na sociedade de hoje. Então é É, complicado. a gente pode ver, por exemplo, o exemplo do Chico Xavier, né? Uhum. No meu ponto de vista, é uma pessoa como essa, é um grande sábio, né? É aquilo que você falou, né? Se eles tivessem em grande quantidade no mundo, com certeza eles fariam uma revolução no planeta inteiro, né? Mas sozinhos, a única coisa que eles podem fazer é dar o exemplo, né? Que é o que o Chico fazia, né? O amor, aquela coisa de abdicar dos bens materiais, de simplesmente servir porque gosta de estar servindo, né? É interessante esse ponto que tu falou, porque Chico Xavier, ele psicografou vários livros, né? Então ele tinha tudo para ser uma pessoa Muito rica. muito rica, né? Só que ele É, abdicou, né? Todo, assim, a renda, né, que ia dos livros, né, iam para instituições carentes. Ele não ficava com R$ 1, cara, para tu ter uma noção. é, Até a família dele criticava, mas Chico, por que você faz isso? Tá vendo a gente passando necessidade, sabe? Mas ele era um homem muito além, né? E apesar disso, ele nunca passou realmente uma necessidade para assim deixar eles sem comida, sabe? Porque sempre recebeu auxílio de outras pessoas e continuou fazendo o trabalho dele, né, da forma que ele acreditava. Então,
se você pegar um homem de negócio, né, isso é algo totalmente que não tem lógica, sabe? Você fazer uma coisa É, dessa, entendeu? Mas eram pessoas que tinham visão espiritual sobre a vida, né? Não apenas material, né? sim. É um Outra, desapego, né? outro exemplo também, né? A gente vê o Buda, né? Na história do Buda, a gente sabe que ele abandonou praticamente o palácio, né? Todas as riquezas que ele tinha para buscar a espiritualidade em sua vida, né? Não quer dizer que o fato da gente buscar a espiritualidade, a gente tenha que abandonar tudo, né? Material, escanteado. Não é bem assim, né? Porque o próprio Buda, ele percebeu, né? Que o ideal é a questão do caminho do meio, né? Do equilíbrio. Nem tão para o lado material, nem tão para o lado espiritual, né? Mas buscar o caminho do meio. Esse é um ensinamento precioso do Buda, né? Então, hoje é possível, né, através da inteligência, né, a gente fazer algo que a gente gosta e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro, né? Veja, fazendo algo que gosta, né? Mas a sociedade, ela implanta uma ideia totalmente diferente, né? Ela fala que você tem que trabalhar e não importa se você gosta ou não, né? O importante é o trabalho, né? E o dinheiro que você vai receber. Então, veja, são valores totalmente diferentes, né? Sim. É o que a gente vai alcançar com o trabalho, né? É isso que a nossa sociedade vende, né? Ela vende, ó, você vai ser um médico, então você vai ganhar muito dinheiro, você vai poder comprar uma casa legal, o carro que você sempre sonhou, né? É isso, né? Então as pessoas ficam ludibriadas, né? Por essas conquistas materiais, né? Que para o sábio é o que não é uma coisa que não tem importância. Para ele o importante é o espírito, né? É o que ele vai receber depois que acabar a sua vida, né? Quando chegar a sua morte, aí, né? Dizem, né? Dizem aí os médiums que para o Chico Xavier fizeram uma baita festa lá em cima para ele quando ele chegou, né? Porque ele foi o exemplo de pessoa, né? Então, é como o Bruno falou, a gente não deve querer abdicar dos nossos, né, do nosso conforto, dos nossos bens materiais, né, para ser mais espiritualizado, né? Essa coisa tem que surgir naturalmente de dentro da gente, né? De Uhum, você realmente ir tendo aquele desapego e ir vivendo de uma forma mais simples, de uma forma mais elevada, né? uhum. E equilibrado, né? É. É aquela coisa de se contentar com o que se tem, né? E não É. fazer questão demais, né? Então aí você mesmo vai abrindo mão, né, das E suas coisas. a gente vê várias assim notícias, né, de pessoas que têm assim tudo, né, materialmente falando, mas espiritualmente a pessoa está totalmente vazia, né? Então será que realmente a solução para os problemas, né, para a insatisfação, né, que muitas pessoas sentem, será que está no material, né? Porque pelos relatos a gente vê o contrário, né? Porque o material, ele na verdade, ele dá um preenchimento momentâneo, né? É aquela coisa que você quer muito ter uma coisa, mas depois que você compra, pronto. Você já larga o objeto, seja lá o que for, né? E tem aquelas pessoas também que, até como mecanismo de fuga, né, ela sente aquele vazio, né, aquele buraco no peito, né, não consegue compreender o que é, né, porque muitas pessoas passam a vida toda, né, renegando o espiritual, né, renegando o emocional, né. Então essa pessoa, o que é que ela faz? Ela começa a comprar. Aí sai comprando tudo. Mesmo que ela não está necessitando, mas ela acredita que o fato dela comprar aquilo, ela vai proporcionar um prazer que na verdade é momentâneo, né? Aí continua o sofrimento. Porque quanto mais você tem, mais você vai querer. Então você acaba ficando nesse ciclo vicioso, sabe? Enquanto as pessoas realmente não se voltam para dentro, né? E compreendem de onde é que vem esse vazio, esse sofrimento, né, essa mágoa, a coisa ela vai piorando, né? E Buda já dizia, né? O sofrimento ela advém da ignorância. Mas É, que tipo de ignorância é essa, né? É a ignorância em relação à nossa real natureza, né? Porque as pessoas não sabem o que elas realmente são, né? Elas vivem um automático diariamente, né? Acorda, vai para o trabalho, chega em casa, depois vai para o trabalho de novo. É essa rotina estressante, sabe? Entediante. E é como se a vida não mudasse, sabe? A pessoa fica sempre assim. Porque enquanto ela não encontrar dentro dela mesma as respostas, aí fica difícil, né? Alguém ir lá e tirar você do buraco, né? Tem que ter muita força de vontade também para querer sair dessa situação. Então, a resistência maior das pessoas é essa, né? É realmente se conhecer melhor, né? Ter essa compreensão da nossa verdadeira identidade, né? Então, você vai perceber que você não precisa de muito, né? Só o necessário já é o suficiente. Às vezes você tem uma casa, tem uma boa família, sabe?
ganha seu sustento, tudo bem que não é muito, não é, mas é o necessário, né, para o que você tem, sabe? Então as pessoas muitas vezes elas acabam ficando insatisfeitas, querendo sempre mais, sempre mais, sempre mais, e nunca agradece o que tem, né? E a Sim, gente sabe que essa energia de revolta ela é extremamente perigosa, né? Porque você acaba ficando tipo numa bolha, né? Você não consegue ir além dela, né? Fica só ali se lamentando, isso vai baixando a sua vibração, vai baixando, e de repente você entra na depressão, né? Depois já é mais complicado para sair, né? Tem que ter todo um suporte, né? De profissionais, de equipe, né? Mas tudo isso pode ser mudado, né? Com uma simples mudança, né? De direcionamento, né? Digamos assim, você levar o seu foco para você, né? sim, é o que você falou, é um ciclo vicioso, né? A pessoa tenta preencher o vazio com aquele bem material, né, que ela desejava, né? É, como você disse, ele preenche momentaneamente, né? A pessoa tem aquela satisfação e aí quando aquilo passa, ela quer mais. E aí ela acaba entrando num ciclo vicioso, como você mesmo falou. Ela vai sempre querer tá trabalhando, tá cada vez ganhando mais dinheiro para ela poder ficar sempre comprando cada vez mais coisa para preencher aquela necessidade que ela tem e que ela sente aquele alívio quando ela compra algo, né? E, e a pessoa acaba virando escrava, né? Ela vira um escravo do sistema, né? Porque eu conheço muitas pessoas que a pessoa aposentou e aí a pessoa se sente um inútil depois que aposenta, ela quer continuar trabalhando, né? Mesmo sem precisar, porque eu não tenho nada para fazer, né? Tem tanta coisa para fazer, né? Você pode ir caminhar num parque, você pode ir passear num lugar que você nunca foi, né? Você ganha ali o seu dinheirinho, mesmo que seja pouco, dá para você dar uma voltinha de vez em quando, dá para você, né, fazer uma atividade ir num parque, andar de bicicleta, dá para você fazer coisas que você não fazia quando você estava trabalhando, né? Mas a pessoa não, ela acha que ela tem que ser útil, né? Que ela tem que servir a sociedade de alguma forma, ela tem que estar lá, né? Ganhando o seu dinheiro, pagando os seus impostos, né? E quando a pessoa é aposentada, às vezes, e ela trabalha, às vezes ela paga mais imposto ainda, né? Porque ela fica com uma renda assim excessiva, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Aqui no Brasil todo mundo ganha pouco, né? Às vezes é só uma renda que complementa ali a sua aposentadoria, mas para o governo você está ganhando duas vezes, então, né? Enfim, E, né? A pessoa fica, né? uhum. Limitada, limita o seu espírito, né? Limita né? Ela mesma, né? Ela pode ser tanta coisa, ela pode fazer tantas coisas e ela fica ali só fazendo aquilo, né? Limitado. Foi tão doutrinada a fazer só aquilo que ela fica só naquilo. Não se vê fazendo outra coisa. E a mídia não contribui também, né? Porque ela está sempre bombardeando as pessoas, né? Compre isso, faça isso, você precisa disso, né? Então as pessoas acabam realmente sentindo que realmente está precisando daquilo, né? Mas na verdade não está, né? É uma verdadeira lavagem cerebral. É É. para tu ter uma noção, não sei se tu sabe, mas no Google tem uma ferramenta que essa ferramenta ela serve para fazer o seguinte, sabe? Digamos que eu vou pesquisar um celular. Estou pesquisando um celular, beleza, né? Aí automaticamente o Google ele vai entender que você está interessado naquele celular, então ele vai começar a sempre mostrar publicação, coisas relacionadas àquele celular. Então imagina a pessoa que não tem o dinheiro, né? Ela está constantemente sendo bombardeada, né, com publicação, vídeo no YouTube, né, com a Sim, imagem do celular, né, então ela vai se sentir como, né? Então veja os mecanismos que a mídia não utiliza, né, para forçar sim. você a comprar algo, né? Porque muitas vezes você só vai pesquisar, né, só para ver. Mas o simples fato de você pesquisar, a ferramenta do Google ela entende que você está interessado naquele produto e começa a bombardear você com publicação, imagens, sabe? E não é Veja, só o Google, viu? é, É tudo hoje em dia. O quem dera Instagram faz fosse. a mesma coisa. Para você ter uma ideia, outro dia eu estava conversando aqui com um aluno e a gente estava falando sobre injeção eletrônica do carro. A gente estava conversando, o celular estava tocando musiquinha lá no cantinho da sala. Já tinha acabado a aula. E aí passou acho que 2 dias depois que a gente bateu esse papo. Aí eu abri o Instagram, tava lá passando a propaganda lá de um chipzinho que você põe na injeção eletrônica. Eu falei, meu, tava ouvindo, né? Tava ouvindo a gente conversando e ele já vai lá e já te mostra. Às vezes acontece assim em sequência, né? Tipo, você já pega e já tá lá,
E às vezes ele dá um tempo, tipo, para te enrolar, sabe? Tipo, ó, daqui 2 dias mostra. Então não Né? é por acaso, né, que aparecem essas Aí, coisas. aí Quando aparece, aparecer é. novamente, você já sabe o porquê. Eu já estudei programação, né? E assim, metade do meu curso era ensinando como coletar esses dados dessa forma, assim, para poder usar esses dados para marketing digital, para você ganhar dinheiro de algum jeito dentro de algum programa que você cria. Então, mais da metade do curso era isso. Então, eu costumo falar assim que 50% do processamento dos nossos aparelhos, né, computador, telefone, né, eles são voltados para ficar coletando, ouvindo a gente, coletando informações de coisas que a gente possa, de repente, ter vontade de comprar. Quer ver Uhum. uma coisa que aconteceu comigo esses dias também? Eu tava precisando comprar a minha lâmina de barbear. Eu uso aquela. Não vou fazer merchan, não vou falar a marca. Eu uso uma marca que só vende na internet. Né? E aí eu comentei com a minha esposa, falei, ó, preciso comprar a lâmina. No dia seguinte, propaganda da lâmina. Hoje eu comprei a lâmina pela internet. Comprei clicando numa propaganda que estava no YouTube. Apareceu a propaganda, me lembrou, falei, puxa, preciso comprar. Aí eu cliquei na propaganda e comprei. Mas eu realmente ia comprar, entendeu? Mas eu já, na hora que eu cliquei, eu falei, olha, foi da manhã ouviu falando. Porque eu não tinha pesquisado ainda. Então, você vê que coisa, né? Como funciona a nossa sociedade consumista, né? Por isso que é difícil se libertar, né, desse sistema, né, que escraviza o nosso ser, né? Porque dificilmente você vai ver nas grandes empresas, né, os chefes, né, falando em alma, em espírito, né, em autoconhecimento, né? Porque na verdade o que eles querem é outra coisa, né? É apenas que você trabalhe, né, seja um bom funcionário e apenas isso, né? Então é muito raro você ver pessoas com uma visão mais, digamos que mais transcendental, né, realmente voltado à união, né, sabe? É muito raro mesmo. Então as pessoas acabam tendo essa dificuldade de se libertar desse sistema, né? Mas ao mesmo tempo, né, as informações estão aí disponíveis, né? Como agora, né, a gente tem essa oportunidade, né, de realizar essas leituras, né? Tem também outros trabalhos que a gente realiza. Então, ao mesmo tempo, é como se um lado a gente tivesse o materialismo, né, exacerbado e do outro o espiritual, né? Cabe a gente buscar fazer nossas escolhas de forma consciente, né? Em relação àquilo que realmente a gente quer, né? Que a gente sabe que vai ser algo que vai proporcionar, além de um prazer momentâneo, é um bem para uma vida toda, né? Sabe, seja um Sim. aprendizado, seja uma lição, um ensinamento, uma prática, sabe, algo que realmente você vai levar para a sua vida. Não coisas momentâneas, né, que a gente adquire, mas depois de um tempo se destrói, né, o próprio tempo consome, né, aquele objeto, né. Então é isso, né, cada um de nós tem essa oportunidade de fazer essa escolha, todos os dias. Todos os dias a gente tem essa oportunidade de escolher aquilo Sim. que realmente o nosso ser está pedindo, né. Cabe a gente aprender a escutar e fazer essa escolha consciente. E aí o importante também é procurar, de repente, práticas, ou E, até, como a gente fala lá na nossa live, né, filosofias, coisas que abram a sua mente para que você consiga sair desse processo sem sentir culpa, né? Eu falo isso por experiência própria, porque eu, quando eu resolvi mudar, né, da minha programação anterior de servidor do sistema para o que eu faço hoje, né, que é uma coisa que eu ganho muito menos, mas que eu sou muito mais feliz, me dá muito mais prazer de fazer, né, eu senti um pouco de culpa, né, eu só consegui superar essa culpa aí através de muita meditação, através do Tai Chi Chuan, através de estar estudando sobre filosofias orientais, sobre caminhos diferentes de percorrer a vida, porque a gente, né, você fica fazendo ali uma coisa que não te deixa feliz e quando você para de fazer aquilo, né, que te chateia, para fazer uma coisa que você se sente melhor, você fica com culpa, né? Então, de certa forma, você continua infeliz, né? Então tem que ter, né? Tem que ter essa maturidade intelectual, né? Para superar isso daí e falar, não, a minha vida é diferente da dos outros. E pronto, acabou, né? Não ficar se culpando, né? Tem que procurar aí as nossas aulinhas, né, Bruno? Tanto as teóricas como as práticas ajudam bastante. Não só a nossa, né, dessa linha que a gente segue, né, o Vusan Digital, tem bastante professores por aí, tem a gente, tem o Laércio, tem, enfim, né, o vídeo do Laércio não precisa nem recomendar, né,
É mais do que recomendado. Mas acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa, Bruno? Por hoje é só, Herbert. Por hoje é só, deu bastante tempo hoje. O bate-papo foi longo. Então vamos lá, só para não esquecer, ó. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, comentem, deixem comentários aí, a gente gosta de interagir. E o YouTube também gosta, quando vocês comentam, eles recomendam aí o vídeo para outras pessoas. Então tem gente que está precisando do vídeo e não acha. Então, né, dá uma interagida aí, tá? Para a gente movimentar aí essa rede com esses vídeos legais, né? Só tem porcaria aqui no YouTube, né? Vamos pôr coisa boa, né, Bruno? Vamos mexer de coisa boa aqui, né? E se você já é inscrito, ativa o sininho. Aí às vezes o sininho não está ativado, né? Quando a gente posta o vídeo, o sininho ele te manda uma mensagem, ó, né? O Bruno e o Herbert postaram um vídeo. Aí você vai lá assistir, né? Não perde, né, Bruno? Uhum. E temos as nossas reuniões espirituais lá no canal do Bruno, né? Como eu falei, a gente postou uma live que foi sábado, agora que passou, dia 16? Dia 16, né? Dia 16 de abril de 2022, quem de repente estiver vendo depois aí, tá? A gente fez a live falando sobre o Tai Chi e a sua filosofia, falamos um pouquinho de taoísmo, e temos aqui as leituras, né, semanais, estamos no texto 15 e vamos continuar até acabar o livro. São 81 textos. E é isso. Muito obrigado aí, Bruno. Quiser falar algo aí, fica à vontade. Só agradecer, cara. Gratidão. Nem só agradeço. Muito obrigado. Muita paz a todos e até o próximo vídeo.